Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você confere conosco, sempre de segunda a sexta, né? Você sabe, às 1h30 da tarde, programa sempre ao vivo, com as personalidades da nossa região metropolitana, gente que é notícia, que debate os assuntos importantes, os temas da nossa Baixada Santista e, claro, discute e aprofunda também os assuntos de interesse nacional. Telefone sempre à sua disposição, sempre aberto para você, 30 14 52 81. Você entra em contato com a gente, em contato com a nossa produção, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente discute aqui. Pelas redes sociais, sempre à sua disposição também, o facebook.com/Painel Regional TV para a sua mensagem. Comigo aqui na bancada do Painel Regional, nesta sexta-feira, aqui à esquerda, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB, o nosso Heraldo José dos Santos, também com a gente Vicente Cassione. Manchetes dos jornais que fazem a parceria diária aqui com o painel regional. Está aqui o DL, Diário do Litoral, que circula por toda a nossa região metropolitana. Dá para isso aproximar um pouquinho. Guardas municipais são assaltados e agredidos. Foram roubados aí os servidores pelos membros do PCC. Segundo está aqui nesta matéria, lá na rua Zeonor de Paiva Magalhães, no Chico de Paula, zona noroeste de Santos. Um guarda foi ferido e o outro pediu afastamento. Então, aí a criminalidade atuando aí, Banha recebe, Heraldo também e o DL, então, que é o nosso Vicente Cassione. Gazeta de São Paulo circula por todo o estado, claro, pela Baixada também. Outro drama nacional, não é? Na parte econômica. Está aqui a manchete na capa. Juro do cheque especial chega a 300% ao ano. Então, cuidado, hein? Cartão de crédito e cheque especial é atestado de óbito. Cassione ganha aqui também o Gazeta de São Paulo e eu destaco, como sempre, também o DO, Diário Oficial de Santos, enviado aqui pela Secretaria de Comunicação da cidade. Feira de Solidariedade oferece presentes exclusivos para as mães, tá certo? Aí os destaques dos jornais aqui com a gente na abertura do painel regional e a gente, claro, agradece e cumprimenta aqui os companheiros de bancada. Banha, vereador do PMDB conosco mais uma vez. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde, doutor Heraldo, professor Cassione e a Camila Aloy. Muito bem. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Mais ou menos, né? Uma gripe danada aí, né? É, um pouquinho de gripe aí, garganta um pouquinho arranhando, mas está tudo bem, está tudo bem. Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Banha, ao professor Cassione, a Camila e ao telespectador que nos assiste de casa. Muito bem. Vicente Cassione conosco mais uma vez. Tudo bem, né, Cassione? Mais ou menos. Agora que você me disse que o Heraldo está com gripe, se eu soubesse eu teria vindo de máscara. Não é? Mas não é H1N1, não. Mas tudo bem, não é H1N1. Não. Abraço ao Heraldo, ao Banha, a você e a Camila. Muito bem. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone do painel regional e confere o painel regional, claro, o programa em tempo real. O painel encerrado vai para o YouTube para você rever como achar mais interessante o programa por inteiro, né? Ou os trechos que você preferir, tá certo? Camila Aloy conosco para acompanhar mais uma vez a sua participação e a nossa produção aqui do painel regional, não é, Camila? Tudo bem, né? Boa tarde para você, boa tarde ao vereador Banha, boa tarde ao Heraldo, melhoras para você, Heraldo, boa tarde ao doutor Cassione, boa tarde para você que está em casa. Aqui no nosso programa você também tem espaço para debater, perguntar, opinar, basta acessar a nossa página no Facebook ou ligar para o nosso telefone e deixar a sua participação. Estarei durante todo o programa aqui recebendo as suas participações e passando aos nossos convidados. Por falar em gripe, não é a nossa prestação de serviço, utilidade pública aqui do painel regional, a vacinação contra a gripe começa efetivamente amanhã aqui em toda a região, né? E para os 3 subtipos da gripe, né? H1N1, H3N2, que eu acho que é mais leve, né? Não tenho certeza, mas acho que é mais leve que o H1N1. A mais leve é a soma dos quadrados, a soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Porque isso aí não é nome de gripe, é nome de fórmula matemática. H1N1, H3N2, a quinta potência e assim por diante. E o influenza B, que é o mais tradicional, né? A gripe propriamente dita, né? Que nós estamos acostumados aí desde que saímos dos úteros das nossas respectivas mães, tá certo? Então, amanhã você procura aí os postos de saúde, os jornais todos estão informando e começa aí a receber a vacinação. Santos,
ou em toda a região, aproximadamente 420 mil pessoas, 430 mil pessoas deverão ser vacinadas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, e sempre aconselhando aquela que a gente já repetiu aqui várias vezes, o grupo de risco, crianças até 5 anos de idade, os idosos a partir de 60 anos, as gestantes e aquelas que tiveram filhos, que deram à luz nos últimos 45 dias, claro, 50 dias, 60 dias, né? Porque 46 dias não vai tomar vacina, acho que não vai ser assim, né? Então, atenção para evitar a gripe que derruba todo mundo sem dúvida alguma. Bom, para a gente começar aqui, tivemos então essa agressão aqui, quem é que, não sei se o Heraldo tem essa informação, quem é que identificou o PCC na agressão aos guardas municipais, você sabe, Heraldo? Estavam de crachá. Será? Não, é que lá, pouco antes, a Guarda Municipal fez uma incursão e terminou lá com um baile funk. E esses bailes são promovidos pela facção, né? E retiraram o equipamento de som me parece que valioso para eles. E então veio essa retaliação. É aquela história, né? Mandar a Guarda Municipal desarmado para uma região que já está mapeada como perigosa ou tomada pela facção, é realmente uma contra-inteligência do setor de guarda municipal. E mais, querem armar a guarda municipal. Quando eu me coloco o contrário aqui, é exatamente por isso, porque não se dá um preparo, não se dá instrução, não se dá nada. Então joga a arma na mão do cidadão aí e ele vai ser roubado, ele vai ser humilhado por esses bandidos. Acho que a PM devia ter acompanhado a guarda, né? Pelo menos. Mas a ordem foi da prefeitura, não chamaram o reforço. E a ordem, então, e fica lá, o erro da secretaria. Fica então. Durante o dia e fica durante a noite. A ordem foi essa. Ou do comando da guarda, talvez tenha sido um equívoco, sei lá, né? Porque realmente, se a polícia militar, né, que tem a expertise no tema, não consegue aguentar esse pessoal, a guarda municipal, sem dúvida nenhuma. E o curioso é que se diz que, na verdade, a presença dos guardas municipais era exatamente para coibir que caminhoneiros utilizassem de um terreno ali para o estacionamento dos veículos. Ora. E aí, vereador? Algum comentário ou vamos em frente? Não, isso aí... Vai perder de... Essa aí só foi a ponta da pena. Tem mais imundícia aí nessa nota. É mais profunda. Essa área, você veja a que ponto chegou a falta de comprometimento das nossas autoridades. Quando a gente fala autoridades, a gente tem que estar imbuídos do bem comum e são todas as autoridades constituídas. O terreno que ela estava, professor Cassione, era de uma empresa chamada Repcon. Essa empresa trabalhou lá por muitos anos como terminal de container e essa empresa foi convidada a se retirar daquele local, ou melhor, retirada através de medidas judiciais promovidas pelo SPU, para que saísse imediatamente, porque ali viriam resolver os problemas da Zona Noroeste, com políticas habitacionais. Grande terreno, gerou expectativa para a população que ia ter melhores lugares mais dignos. E passou-se o tempo, passou 5, passou 10... Já estamos mais de 10 anos, aquele terreno lá totalmente abandonado, pertinho ali do Ilhéu Alto, Ilhéu Baixo. Nada foi feito. Promotoria Pública quer o congelamento das favelas, das invasões. E o responsável pelo congelamento são as regionais, são a Guarda Municipal e são as polícias constituídas em caso de sua necessidade. Não o promotor público não quer que faça mais invasão, porque você dá 600 unidades habitacionais, no dia seguinte derruba 600 barracos, mais 2 dias já tem 1.200, ou seja, enxuga gelo, não se contém as invasões e não se resolve o problema da moradia. Vamos analisar o contexto, por quê? O senhor falou aqui, tinha crachá do PCC? Não tinha crachá. A gente sabe que o PCC está instalado na região da Baixada Santista, só que, agora pior, ele é
o empresário mais bem-sucedido da Baixada Santista. Não bastasse a criminalidade, não bastasse assalto a banco, não bastasse o crime do tráfico de entorpecentes, não bastasse os homicídios e as barbaridades cometidas por essa agremiação do crime. Agora, acho que logo, logo estará nas secretarias municipais ou nas secretarias do Estado ou até no Ministério dos Transportes. Porque tudo ligado ao transporte, o PCC está no meio. São Vicente tem essa celeuma com relação a estes ônibus ou esses transporte alternativo as vans. Que o GAECO está investigando. Em Santos, virou moda invasão de terrenos da CPFL. Se a torre passa no terreno da CPFL, quem tem que tomar conta do terreno é a CPFL. E a CPFL, como é muito cordata, ela é muito diligente, é uma empresa muito altruísta, ela liberou alguns espaços para fazer a horta comunitária, professor, que pegaram dinheiro da Petrobras, 800 lugares aí, R$1 milhão para investir em hortas comunitárias. Até hoje não receberam um pé de couve, não plantaram um tomate, mas o dinheiro... Maconha plantaram? Já foi combalido. Talvez. Maconha Com isso, a necessidade da grande massa trabalhadora na Zona Noroeste são caminhoneiros, são pessoas que trabalham no porto, da área portuária. E o único patrimônio que tem são seus caminhões. Eles têm que deixar em algum lugar, já não pode na Avenida Portuária. O pátio regulador de caminhões, a Ecovia tomou e fez um terminal. Aonde vai deixar esse caminhão? Aí acharam um terreno. Esse terreno, ele foi usurpado pela facção criminosa e o caminhoneiro, se quiser deixar o caminhão lá, o meu querido Cassione, Heraldo, ele tem que deixar 200 a 300 reais por mês para deixar o seu conjunto de carreta, cavalo, porque se não deixar, se não pagar, no amor não vai. Se deixar, se não pagar a entrada do caminhão, e tem mais. Se roubarem o tacógrafo do caminhão e denunciar, vai morrer. O negócio é mais profundo. Agora, quando se manda diligenciar, porque tem um mandato da promotoria, que aquele terreno não pode ser invadido, e manda a Guarda Municipal a fazer essa situação, é mandar para o Vale da Sombra da Morte, é mandar para o final da linha, porque eles não estão armados, não foram preparados, foi criada uma Secretaria de Segurança Municipal, a Secretaria ainda não saiu do status quo de portaria. Nós precisamos investir maciçamente na Secretaria de Segurança Municipal. A polícia, a Secretaria do Estado não faz o seu mistério, porque, conforme até conhecidos nossos, falam assim, Banha, se tiver unidade da Rota e do BAEP, não vai parar lá. Não para lá porque tem medo. Não para lá porque sabe que vai tomar chumbo, vai trocar prata. Não vai parar lá. Como é que se manda 3 guarnições da Polícia Militar, onde as pessoas foram humilhadas? Professor, a gente sabe o modus operandi da humilhação. Subjugadas, tiraram os seus coletes, tiraram os seus pertences, tiraram o seu spray de pimenta e o chefe que fez a apreensão na semana anterior desse equipamento da música lá, que era utilizado pela facção, do funk, não sei lá o que, nem sei onde é isso aí. Ficou rotulado. Esse cidadão tomou várias coronhadas, o inspetor da guarda, várias coronhadas na cabeça, foi subjugado e falava, você quer ser polícia? Então toma, e spray de pimenta na cara, e tome tapa na cara. Ele foi internado na Santa Casa, o outro pediu afastamento porque está num desequilíbrio total. Então a gente vê uma série de erros que não só da Secretaria de Segurança Municipal, mas até o SPU, porque ficar 10 anos para se fazer moradia. Porque se tivesse as moradias lá, não teria terreno. Se tivesse o acompanhamento da CPFL, que é a dona, ainda tem uma lei federal que debaixo dos fios de alta tensão, que são aquelas redes elétricas, num raio de 30 metros, não pode ter ninguém embaixo. Então, não se cumpre lei, não se faz o principal que foi prometido, o terreno era para habitação, e se deixa na mão da Guarda Municipal, totalmente desequipada, não tem o preparo necessário para atender tais reivindicações, e a gente vê uma covardia dessas. Mas que fiquem aí
eu sei que a Secretaria de Segurança assiste esse programa, usem seus órgãos de inteligência e comecem a fiscalizar junto com o GAECO, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, o que está acontecendo com estes terrenos, com o que está acontecendo com essas unidades, o que está acontecendo com o transporte alternativo, o que está acontecendo com as empresas que no momento de crise, Cassione, nunca faturaram tanto. Não é carne moída que estão vendendo lá, não é frango e nem muito menos camarão. Precisa ver qual é o produto que se vende nessas empresas no momento de crise e que se dá tanto dinheiro. Muito bem. Cassione, completa alguma coisa? Ou... A primeira pergunta que eu faço é só o Banha que sabe de tudo isso que ele falou aqui agora, porque ele está muito bem informado. Fez um quadro absolutamente nítido, minudente, detalhado de toda uma situação. A pergunta que eu faço é: só você que sabia? Evidentemente que não. É um caso de polícia. Se é evidente que não, os outros que sabiam e que deveriam agir, não agem há muito tempo, não vão agir daqui para frente por muito tempo. A situação, como eu tenho dito há muito tempo também, é de que cada vez nós estamos mais encalacrados nesse beco sem saída. O primeiro ponto de tudo que foi explicado pelo Banha aqui, que me chama a atenção, é que esse terreno passou para a propriedade da prefeitura. De que maneira? Se você diz que era de uma empresa, o que a prefeitura fez? Ela desapropriou? Não. O terreno era da área beirando o mangue, a marinha, foi aterrado e com uso e costume, não havia fiscalização, aquilo era do SPU. Era de ninguém? Do SPU. Era do SPU. Perfeito. Muito bem. E significa o seguinte: se era do SPU, não é da prefeitura. Se não é da prefeitura, não cabe à Guarda Municipal tomar providências de tomar conta do terreno que não é dela. O terreno foi prometido para habitação. A SPU ia prometido é uma Eu coisa. não sei se está liberado já para habitação, que tem como é que é no Brasil? É assim, é carta de intenção, né? Sim, mas Carta de intenção. a Guarda Municipal tem como atribuição zelar pelo patrimônio público, patrimônio material, patrimônio cultural, patrimônio histórico da cidade. Se o terreno não tem ainda a definição jurídica de pertencer à prefeitura, não seria atribuição da Guarda Municipal ir lá. Mas ainda que fosse da prefeitura, nessa situação específica, não basta a Guarda Municipal agir, porque ela não tem atributos, nem recursos e nem estrutura para tomar providências desse teor. Podiam estar todos mortos. Eles achavam que ia ser, guardas municipais. Eles achavam que ia ser invasão para moradia, invasão de favela, professor. Muito bem, não importa. Não é a Guarda Municipal que tem que tomar esse tipo de providência. A Guarda Municipal tem atribuições específicas. Mas mesmo, volto a dizer, que quisessem que ela entrasse em ação, quem teria que dar cobertura à ação da Guarda Municipal seria o policiamento, no caso a Polícia Militar. Mas parece que não falam a mesma língua e parece que não se comunicam, porque mandaram para o matadouro esses guardas municipais. E isto é inadmissível. Então eu acho que é muito fácil, quando eu vejo policiais federais e membros do Ministério Público entrarem naqueles belos edifícios que existem no Rio de Janeiro, em São Paulo, para levar em apreensão toda aquela aparelhagem de grandes empresas e empreiteiras, né, sob a luz dos holofotes da televisão. Eu acho que isso é certo, tem que fazer mesmo, tem que aprender,
tem que desbaratar essas quadrilhas de corrupção que envolvem a nação, apelidadas do que sejam, de mensalão, de petrolão, de o diabo que o carregue. Mas, na hora de colocar o coro em risco, na hora em que pode haver a violência, eu não vejo o promotor sair do gabinete, eu não vejo as autoridades competentes se deslocarem para os lugares onde os delinquentes estão ali armados e com grande poder de fogo. É muito fácil, dentro de um gabinete, com ar-condicionado ligado, com uma penada, de determinar medidas, expedir mandados e assim por diante. Aliás, tem que dizer que é mandados, porque está todo mundo no Senado falando mandato, trocando as bolas. Mandato é o cargo que se tem por eleição. Isso é mandato. Né? Mandado é a ordem do juiz. Mandado, um dedo dado. Eles precisam... Tem mandato e não sabem distinguir o mandato do mandado. É triste. Tem que sair um mandado para caçar o mandato. Então... Vai sair logo, logo. Logo, logo sai. Então, eu termino dizendo o seguinte. Se hoje a única organização que se tem, atuante, rentável, é o PCC e outros tipos de organizações criminosas, está muito fácil arranjar emprego para uma grande parte de desempregados que não tem acesso a coisa nenhuma. São esses que são recrutados cada vez mais, porque eles têm remuneração. A organização traz o dinheiro, seja do caixa do banco, que foi estourado, seja de qualquer outro tipo de ação criminosa, tráfico, assaltos a carros fortes, etc, etc. Então, é difícil pegar um menino de 15, 16 anos que vive no submundo da vida, que vive na marginalidade da periferia, à margem da periferia, pegar esse sujeito para dizer, olha, vem trabalhar aqui, que você tem um bom salário no fim do mês. Claro que não. Então, o Estado brasileiro, pela omissão, pela falta de organização, pela falta de atuação, permitiu que acontecesse o que aconteceu. E então esse não tem carteira assinada, né? Não tem carteira assinada, não tem registro. Por enquanto mas não faz diferença nenhuma. O organograma funciona. Mas não faz diferença nenhuma. Só que vai acontecer o seguinte... paga o INSS por fora, tudo bem. Só que vai acontecer o seguinte, eles estão cada vez mais fortes, cada vez mais organizados, cada vez mais armados e cada vez mais os tentáculos se espalham. O que vai acontecer? Vai chegar um momento em que o Estado, muito mais fraco, ou entra em guerra civil contra esse grupo, e provavelmente perca, ou nós todos teremos que prestar a nossa reverência a eles, pagando-lhes tributo. Pelo menos os tributos que nós pagamos ao Estado, que não retornam, provavelmente se nós pagarmos às organizações criminosas os nossos impostos, eles nos deem em troca algum benefício. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência aí com o nosso painel regional. É rápido. Chuchu. De volta o nosso painel regional, Banha conosco, Heraldo, Cassione e a nossa Camila Aloy Atenta. Já teve uma participação sobre esse tema anterior, isso, sobre né, o tema. Camila? O Cosme, ele pergunta ao vereador, o que aconteceu com o guarda municipal é lamentável, mas infelizmente esses funcionários do PS da Zona Noroeste, onde não tem nenhum tipo de segurança, sofrem com a mesma coisa. Agressões, assaltos e até sequestros relâmpagos de médico. Quando isso será resolvido? Será que o prefeito está ciente destes fatos? Ele pergunta. Com certeza está ciente desses fatos. Tem cobrado uma vigilância mais fixa até com relação à periodicidade, porque muitos desses postos, Heraldo, professor, com o número de próprios públicos hoje, se nós fizermos uma escala e respeitarmos aí os horários de folga e principalmente o rodízio desses os turnos e contraturnos, só a Guarda Municipal ela não vai dar conta, não tem
gente suficiente para cobrir só próprio, hein? Isso é só para fazer o serviço de portaria, porque eles não têm arma, não têm absolutamente nada. E a gente está falando aqui, nesse instante que nós estamos aqui na televisão, no painel regional, nós estamos correndo risco. Ninguém gosta de falar desse tema, ninguém gosta de falar de criminalidade, nem de assunto envolvendo essa tal agremiação, ou seja qual que seja, mas não dá para ficar refém. Hoje, os moradores da nossa cidade e os trabalhadores, muitos, não querem, o professor Cassione, não estão falando nem mais em dissídio no país, e principalmente na prefeitura municipal, área de saúde e educação, tem professor, tem médico, tem enfermeira e tem funcionário de policlínica. Assim, vereador, eu já ficava contente se tivesse pelo menos aqui um guarda municipal, ou se tivesse pelo menos aqui um policiamento, umas viaturas passando, porque a gente é assaltada, já teve médica que levou coronhada na cabeça, foi assaltada dentro do PS, enfermeira que quando foi tratar paciente levou tapa na cara, teve um que levou um soco fazendo parto de uma criança. Então, mas aí a segurança do PS, aí seria da guarda. Com certeza. Mas aí não dá mais. Não dá, então aí é o seguinte... O prefeito quer armar a guarda. Vai armar... Quer. Não esta guarda que está. Nós estamos tem que fazer uma outra seleção. Nós estamos falando há 20 de anos guardas municipais. Guarda armado. Não serão tem. armados, né, se não dá para armar a guarda, contrata vigilância particular, faz o que você tem que fazer. Agora, quem não pode ficar à mercê da sorte é quem usa o sistema e quem trabalha lá. Agora, tem uma coisa também que a gente não pode ser injusto com a organização criminosa. Nós temos que ser justos. Tem muita gente que fala na hora da ação que pertence à organização porque dá status e dá prestígio. Então eu sugiro que a organização criminosa, que é tão organizada, credencie, dá uma carteirinha de filiação para aqueles que são. Passa um pente fino lá, né? Claro, pessoal aí. Qualquer um diz, eu pertenço ao PCC, eu pertenço... Não mistura, porque tem que fazer uma separação, não vamos ser injustos. Verdade. Quem é do PCC que venha com a sua credencial, com o seu crachá, para que não haja aí esses oportunistas que ficam cometendo crimes dizendo que são membros da entidade. Vocês falaram há pouco, né, Heraldo, sobre a questão da ironia. Do desemprego crescente, enfim, e hoje o IBGE divulgou aí dados mais preocupantes do que nunca, né? Desemprego bateu 11% no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, mais de 11 milhões de desempregados, né? Isso aqueles que tinham carteira assinada, bonitinho e tal. Outros prestadores de serviço, enfim, que tiveram aí a sua atuação reduzida em 50%, ou até a zero, né, como está cheio de casos por aí, isso não entra, esses casos não entram aqui nessa pesquisa da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, agora, uns 20 milhões ou mais aí de pessoas 20 milhões. Que podem ser aproximadamente cooptadas aí pela grife do crime. A pergunta que eu faço, Muturão, os dados que você está passando, a Suécia tem 6 milhões de habitantes. Só 6 milhões de habitantes. O Uruguai tem 3 milhões. 3 milhões e pouco. Se você tem no Brasil hoje cerca de 20 milhões de pessoas desempregadas, a pergunta que eu faço é: como é que essas pessoas sobrevivem? Tem que ter uma resposta para isso. Porque se o sujeito não tem emprego, não tem ganho. Se ele não tem ganho, ele não pode comprar comida, ele não pode comprar remédio, ele não pode comprar roupa, ele não pode dar o leite da criança, impor para o filho, tá certo? Então eu pergunto, que mágica é esta que você tem no Brasil mais de 3 populações da Suécia, quase 6 do Uruguai, 6 do Uruguai, 6, 7 do Uruguai, sem emprego, como é que eles estão sobrevivendo? Porque eu vejo a Rede Globo apresentar naqueles programas da Globo News, um programa chamado Painel SA, se não me engano, uma coisa assim, mostrando a criatividade do brasileiro. É isso que acontece. Aí mostra assim, um desempregado que trabalhava e ganhava um bom salário, aí ele estava passando fome, aí ele descobriu com a atividade dele que ele poderia vender salsichas
no terreno de não sei da onde, e a novidade é que nessa salsicha tinha um tempero de não sei do que. Aí mostra o sujeito todo orgulhoso, ele fala, agora eu estou satisfeitíssimo, que estou faturando, que estou vendendo salsicha. Então logo, são logo 20 milhões de criativos, de gênios, de salsicheiros que nós estamos formando no Brasil. Ou estamos preparando 20 milhões de túmulos para enterrar os que não sobreviverem. E sabe o que é isso? Isso é resultado de desgovernos. Só isso. De desvio de dinheiro, de desgovernos. Quem tem que ter criatividade no Brasil não é o desempregado que tem que inventar uma fórmula mágica de tirar dinheiro de árvore. Quem tinha que ter criatividade são os que ocupam os cargos, os prefeitos, os governadores, os vereadores, os deputados estaduais, federais, senadores, os ministros. Esses é que teriam que ter criatividade mínima, que esteja um pouquinho acima do grau da imbecilidade, para poder arranjar soluções que façam este país gigantesco ter um mínimo de condições que ele poderia ter sem esforço. Professor, só para brilhantar com números essa colocação, recebi ontem no meu gabinete uma senhora até que, vou poupar seu nome aqui, mas uma contemporânea lá do Macuco, da antiga Avenida Santista, hoje Clóvis Galvão de Moura Lacerda, e ela fez um número, ela falou assim, Banha, você nunca vai me ver na lista, eu não gosto de sentar na pedra, eu quero trabalhar. Se você nunca vai me ver na lista de Bolsa Família, de Bolsa Escola, eu não quero nada disso, eu só quero trabalhar. Eu tenho, meu marido e 3 filhos. Eu gasto R$25 só com pão, leite e café. Isso dá R$750. Meu marido... No mês, né? Meu marido está desempregado porque era cozipano. Eu estou desempregada porque trabalhava numa empreiteira da construção civil e a construção parou. E os meus 3 filhos estão na creche. Até quando? Eu não tenho condição nem para o pão, para o leite e para o café. E não vim aqui pedir absolutamente nada para o senhor. Eu quero, pelo menos, se o senhor tiver alcance, uma oportunidade para mim ganhar o pão, o suor do meu rosto, porque está muito difícil. R$750 de pão, leite e café é para fazer qualquer tipo de mágica para levar isso para seus filhos e todos desempregados, não é, Heraldo? Isso me faz lembrar um professor de matemática que eu tive, que o nosso... Ninguém duvida aqui da capacidade, da competência de José Lascani, né? De jeito nenhum. O Malba Tarran da Câmara de Santos, né? Quantos anos ele é? Ele é membro da... presidente da Comissão de Orçamento e Finanças? Comissão de Finanças. Só para deixar claro a capacidade da competência, né? E ele, o Lascani... Professor de matemática. O Lascani tira o chapéu toda vez que se fala no nome do Capelari, né? Foi professor dele, inclusive. O Capelari eu era moleque, tinha 18 anos, 17, 18 anos. Foi professor do Canadá e do Martim Afonso. Martim Afonso e tal, do Tarquínio, enfim. E o Capelari dizia assim, olha, a situação do mundo daqui a alguns anos vai ficar muito difícil, quase impraticável. E todo mundo olhava para ele com cara de trouxa e falava assim, mas o quê? Era aula de trigonometria. Enquanto a alimentação e a produção da humanidade crescem em progressão aritmética, o PA, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4, 16, a humanidade, o ser humano se reproduz em PG, progressão geométrica. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 16, e aí vai embora, entendeu? Diga, Heraldo. Não, só em relação a esses números, eles se agravam, esses que têm um emprego formal, que na verdade essa estatística é sobre esse universo. Mas como tem alguns benefícios, como salário-desemprego e tal, a coisa vai se apertar a partir do 5º mês. Nos primeiros 5 meses, aquele drama das pessoas que o professor Cassione enfocou, como vive esse pessoal, independentemente das criatividades, ela vai se acentuar e vai se agravar realmente a partir do 5º mês, quando deixa de existir esses programas sociais como o seguro-desemprego. E aquele governo que batia no peito e dizia, vamos agora, temos carteira de trabalho, todo mundo tem carteira, tem emprego, saiu a clandestinidade, a informalidade,
Hoje mudou. Hoje o bico é regra. Exceção é quem está fichado, quem está registrado, quem tem o seu plano de saúde, que é outra coisa, porque você estando desempregado, acaba o plano, aumenta o atendimento no balcão público e aí se perdeu a mão. E quando perde a mão na economia, professor, aí não tem jeito. O governo Dilma vai reajustar o Bolsa Família agora, já liberou 100% do orçamento da Polícia Federal, não é? E também está liberando aí 100% do orçamento do ano para esses programas sociais, esse pessoal não dos programas sociais, pessoal que faz greve, que vai para a rua, que grita, movimentos sociais. Todos esses movimentos sociais também estão recebendo esses adiantamentos todos. Enquanto a gente acompanha, o Cassione, Banha e Heraldo, as sessões arrastadas do Senado, o cara depõe, o outro fala, contrapõe, foi lá o Miguel Reale Júnior, a Janaína de novo, aí o senador diz isso, da oposição diz aquilo, um aplaude, outro vai, e a coisa se arrasta. Lá para o dia 12 de maio teremos aí o novo governo, que a gente não sabe o que vai ser, como é que vai acontecer, nada disso. Esse é o tipo do golpe em câmara lenta, né? Porque se é golpe, tinha que ser rápido, de um dia para o outro. Esse golpe é golpe em cima de nós. Nós é que estamos sendo golpeados todos os dias. Porque é um tipo do golpe em câmara lenta, que não tem solução. Nem dentro da lei, nem fora da lei, a gente não está vendo solução. O que a gente está vendo é que a presidente da República passou a tirar o seu tempo para repetir o mesmo discurso cada dia num estado do Brasil. Ela tinha que mandar um DVD, único, para cada lugar ela dizia a mesma coisa, não precisa ir lá, gastar dinheiro de gasolina de avião e ficar para lá, para cá, né, fazendo o que ela está fazendo. A gente está cansado de dizer, falta grandeza e patriotismo a todos, aos que estão no poder, aos que querem o poder. Vocês não perceberam ontem que o Aécio acabou concordando em que o PSDB tenha cargos no próximo governo? Na véspera ele dizia, em hipótese nenhuma. No dia seguinte ele disse, será bom. O que faz um desgraçado de um político que foi candidato a presidente da República, de um dia para o outro... E quase levou, né? Quase levou. Dizer não num dia e sim no dia seguinte. O que faz? Eu não sei se eles liberaram, o partido vai entrar no governo ou se vão liberar... Não, ele falou ontem. Individualmente, os convidados, eu não... Conversou com o Temer, e o Temer, com seu poder de persuasão, convenceu-o de que seria uma medida patriótica. E, em nome da pátria, beijaram a bandeira brasileira e chegaram a esse acordo. Né? Cantaram o hino nacional, os dois, o Aécio e o Temer. O Aécio fez continência. Está tudo girando em torno do seguinte, sabe por que ele concordou com isso? Ele concordou com isso porque o Temer está jurando que não se candidata à reeleição. É o primeiro ato, né, que eles exigem, é que ele não tenha, que dê fim à reeleição. Como o Temer não se candidataria à reeleição, então a gente faz o que o Temer quer, a gente entra para o governo agora. E aí eu, Aécio, candidato daqui a 3 anos. E uma liderança foi a Folha de São Paulo, do PSDB, o nosso querido senador Aloísio e o outro nosso querido senador Serra. Eles são da máxima antiga, do político antigo, que quem apoia participa. Sim. Essa foi a justificativa. Quem apoia participa. Tem até lógica, né? Então, se você está ajudando a derrubar, o Geraldo Alckmin... Senão fica que nem o PT com o Itamar. Lembra? Geraldo Alckmin é voz vencida no PSDB, então? O Geraldo Alckmin é voz vencida? Não, o Geraldo diz que foi mal interpelado. Foi mal interpretado, porque ele não é no primeiro momento, ele quer que espere o impeachment. Acho até que é comedimento e canja de galinha. Espera e depois vamos sentar para negociar. Mas no primeiro dia ele já disse, eu acho que tinha que ter reeleição. Então, é o que o professor diz agora. Quando é do interesse do cidadão, que se forme aí e legalize a lei imediatamente. Mas quando não é do seu interesse, que se procrastine. Isso. Mais um intervalo e o painel regional quer completar alguma coisa do procrastinação? Se você trancar hoje numa salinha
Aécio, Serra e o Alckmin Eles se matam. fecham a porta, quando você abrir a porta tem 3 cadáveres. O intervalo, o painel regional volta já já. Muito bem, a gente retoma aqui a sequência do painel regional, já com a nossa Camila atenta, aí sempre participações importantes, os telespectadores que estão com a gente aí, né, Camila? Isso mesmo, Boturão. Temos a participação do Valdomiro Trento. Ele pergunta ao Dr. Cassione: o senhor participa da política há 50 anos, em contato com várias gerações. A Lei Áurea acabou com velhos privilégios, porém a prática continuou. Nos últimos 15 anos, direitos foram ampliados. O grito geral hoje é para manter velhos privilégios e impedir que a apuração dos fatos continue e que os autores sejam punidos. Uma constituinte exclusiva resolveria isto? Trento, primeiro, eu agradeço a pergunta, mas só uma correção. Não faz muita diferença, mas é sempre bom a gente estabelecer a realidade. Eu não estou na política há 50 anos. Eu entrei na política com 52 anos. Então eu já tinha vivido mais de meio século à minha custa e continuei vivendo até hoje à minha custa, não à custa da política. Eu entrei na política, eu já era burro velho. Segundo, que a ideia da Constituinte exclusiva é o que eu sempre sustentei, não aqui. Sustentei durante a Constituinte original que fez essa Carta Magna de 88. Naquela altura, quando estava se discutindo a formação da Constituinte, e eu não era político, eu era apenas um jurista, eu disse: é melhor fazer uma Constituinte à parte. Deixa o Senado e a Câmara seguirem e façamos uma Constituinte específica que, terminando a Constituição, vai embora para casa todo mundo e não serão políticos profissionais. É claro que é a única solução. Mas para você ter uma Constituinte exclusiva, você precisa que os políticos, deputados e senadores, queiram que isso aconteça. E eles não querem, porque eles não querem delegar a pessoas isentas e a pessoas notáveis e a pessoas que não têm interesses político-partidários e pessoais, não querem que essas pessoas criem o regramento, o ordenamento jurídico magno deste país. Eles não querem. Então é praticamente impossível, porque você está pedindo ao bandido que ele se renda incondicionalmente. Não tem jeito. A política é algo que apodrece mais ou menos dependendo do país em que ela está sendo exercida. A política, ela se deteriora no Brasil com muito maior facilidade. São os trópicos, é a umidade desse país tropical que talvez faça com que ela se embolore do jeito que se embolorou. Ela é podre em todo lugar. A gente já viu ministro holandês se suicidar, já viu ministro japonês se suicidar, já viu o primeiro-ministro da Islândia renunciar no dia em que foi denunciado por uma falcatrua. No Brasil, nós nos acostumamos culturalmente com esta situação de corrupção, que é endêmica. A corrupção no mundo é uma pandemia. Pandemia significa que o mundo inteiro sofre da corrupção, porque no mundo inteiro a matéria-prima é o homem. Você não tem corrupção no meio dos cães, né? Nem dos bois do rebanho. São os homens, seres humanos. Tem uma parte que puxa para cá e tem outra parte que puxa para lá. Seres humanos. São os contrastes da vida e da existência. Não há possibilidade de solução para o Brasil por bem, na minha visão. E eu sempre digo, tomara que eu esteja errado. Muito bem. Por falar em clima e temperatura, hein? Nevou na Serra Catarinense, hein? 3 graus negativos, caíram flocos de neve e a sensação térmica era de menos 22 graus, hein? Credo, está tudo louco, inverteu tudo. Boturão, aproveitando a resposta do professor Cassione, eu quero pedir desculpa que o meu querido Valdomiro Trento
que eu disse ontem que agora, com essa questão do impeachment, esse desgoverno, o Valdomiro nem passaria mais na porta do Partido dos Trabalhadores. Ele não, ele continua um militante, ferrenho, respeito, Valdomiro. Mas o que está em jogo aqui é a nação, um país sofrido. E a gente vê, como ontem, Cassione, na Hora do Brasil, me assustou profundamente esse tipo de fala sensacionalista, barata, demagógica e mentirosa. Porque o problema indígena vem desde Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil. Depois Vilas Boas, na Operação Rondon, foi o maior ídolo e o maior ícone das causas indígenas. E a nossa presidenta, como gostam aí o Partido dos Trabalhadores, diz que no dia de ontem estava resolvido o problema da demarcação de terras dos índios no país. Ou seja, demarcação e os problemas indígenas, a partir de ontem, desapareceram. O que a gente não dá mais para engolir é esse tipo de, numa penada, de um projeto de lei ou de uma medida provisória, está se resolvendo alguma coisa e continua ainda, mesmo saindo, sangrando, com as feridas abertas, a presidente da República ainda vem dizer que está resolvendo ou que resolveu o problema indígena no Brasil. Tem um processo aqui do Litoral Norte sobre essa demarcação indígena que está nas mãos da ministra do STF, Carmen Lúcia. E isso ainda não está resolvido. Não sei como é que a presidente pode afirmar uma coisa dessas, né? Então, sobre a resposta também do Dr. Cassione, o Orlando da Vila Belmiro pergunta: qual a diferença da Constituição anterior e dessa atual, de 1988, que deixou o Brasil tão pior hoje comparado a antes? Não é que a Constituição atual é pior do que a Constituição de 46, que depois foi modificada pelas constituições do regime militar, né? De 67, de 69. As outras constituições, evidentemente, não tinham garantias como tem esta Constituição de hoje. A Constituição atual, ela é garantidora principalmente dos direitos individuais e dos direitos sociais. Mas, de certa maneira, exageradamente. Por que houve o exagero? Não que não se deva dar garantias, mas se criou uma camisa de 7 varas, né, fechando completamente a possibilidade de mexer em determinadas cláusulas constitucionais chamadas pétreas. Isto é, cláusula pétrea é aquela que não pode ser modificada por emenda constitucional. Então, ela ficou rígida demais em alguns aspectos. Você não pode, por exemplo, condenar um preso a trabalhos obrigatórios. Você não pode condenar um preso à prisão perpétua. Tá? Cláusula pétrea na Constituição. Então exageraram demais. Por quê? Porque estava todo mundo em jejum de democracia, que vínhamos de 20 anos de regime de exceção. Então, na hora de fazer a Constituição, põe tudo aqui dentro que puder ser abundância de garantias, de privilégios até e de direitos. E isto era um exagero que não dava para se evitar. Eu fui contra muitas das medidas que estão lá, colocadas, porque sabia que num determinado momento, quando a gangorra se equilibrasse, essas garantias seriam em detrimento da sociedade como um todo. Mas ela é melhor, evidentemente, do que aquilo que foi feito durante o regime de exceção. Hoje, para você corrigir essa Constituição, não precisa mexer nela toda, não. Porque todo mundo vem com a história de que ela é muito longa, que ela tem muitos artigos, que a Constituição americana tem apenas 5 artigos. Isso é conversa. A Constituição tem 5 artigos, mas tem tantas emendas que ela tem mais regras, mais cláusulas do que a Constituição brasileira. Professor, o que eu quero só dizer é, hoje, para corrigir, parar
né, esmerilhar esta Constituição, uma constituinte exclusiva era a solução fundamental. Não apenas para que a gente criasse regras justas, eficientes, mas para que a gente pudesse ter um país que tivesse saída nas emergências. Nós estamos hoje dentro de um navio, dentro dos porões do navio, sem acesso para o convés, não podemos nem pular no mar. É isso que aconteceu. Nós estamos hoje presos. Há um regime que não se muda, você não pode ter mudança de regime sem plebiscito, você não pode ter modificação de Constituição com as cláusulas pétreas. Então, uma Constituinte sem políticos era a solução. Mas cadê o patriotismo para que a gente faça isso? Diga, Banha. Professor, nessa cadeira que o senhor está sentado hoje, o nosso querido amigo, deputado, ex-deputado federal Gaston Henrique, ele fez um meia-culpa aqui nesse programa, por causa o Boturão estava presente, e disse que toda a Constituição de 88 tem um erro crasso. Ele fez a meia-culpa dele, disse, nós erramos. Nós fizemos toda a Constituição em cima de um sistema parlamentarista. Claro. E o regime presidencial. O senhor concorda com isso? Concordo, não só concordo, o que ele está dizendo não é nem uma questão de meia-culpa. Os grandes líderes eram parlamentaristas. O Gastone foi, inclusive, um dos mais brilhantes constituintes, porque eu estava lá, não como deputado, e ele era deputado constituinte. E eu sou testemunha de que ele teve uma atuação brilhante. Mas o problema é que todos ali estavam construindo uma Constituição para um regime parlamentarista. O Arinos, o Ulisses Guimarães. O próprio Covas também, né? Que era uma das lideranças do Senado. O Bernardo Cabral, que era o relator, a quem eu assessorei como jurista. Todos. De repente, quando foi para o plenário, acabou se criando um Frankenstein. Quer dizer, a cabeça era parlamentarista e o corpo presidencialista. Esse foi o erro, porque o plenário, na sua burrice, quis manter o parlamentarismo por razões que não eram patrióticas, quando todo o arcabouço, toda a estrutura, todo o alicerce, o esqueleto da Constituição era para o regime parlamentarista. Por isso nós estamos vivendo essa crise hoje de difícil saída. Vamos fechando aqui o painel regional, né, acreditando sempre que o Brasil vai ter uma melhora um dia, sabe-se lá Deus quando, né? Agradecendo sempre aqui ao Banha, ao Heraldo, ao Cassione e a Camila, que está sempre conosco de segunda a sexta, 1h30 da tarde, e com a reprise às 8 da noite, né? Obrigado, tchau.